E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks. FBI Talks é uma entrevista que as nossas agentes do FBI Clube ganham de presente. Te acalma, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é FBI Clube, eu vou te explicar. O FBI Clube é um clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra uma vez por mês presencialmente para trabalhar temas como posicionamento, comunicação, vendas, desenvolvimento pessoal, tudo isso que está aí associado ao nosso desenvolvimento mesmo, pessoal, profissional e também a construção de networking, mas não esse networking clichêzão que a gente vê por aí de entregar cartãozinho. Lá a gente cria conexões verdadeiras realmente. Tudo isso por quê? Porque eu sempre costumo falar que nós somos incríveis no que a gente faz, a gente é apaixonada pelo nosso ofício, mas a gente não foi ensinada a empreender de verdade. A gente não foi ensinada o que a gente precisa desenvolver, as habilidades, as competências, e é exatamente tudo isso que a gente trabalha lá mensalmente. E hoje, aqui no FBI Talks, a gente vai conversar com uma das nossas agentes, a gente vai falar sobre direito à saúde. Gente, é um universo que, conversando com ela e com a sócia dela nos bastidores, eu descobri que eu sou um espelho da sociedade, que pouco sei, que tenho muitos direitos que não estão claros para mim, e é exatamente esse trabalho que as meninas prestam para realmente te ajudar a ter direito ao que você realmente tem, mas não sabe. Então hoje eu tô aqui com a Natália Puente. Nath, apresente-se, por favor, pro pessoal. Antes de mais nada, bem-vinda ao FBI Talks. Obrigada por aceitar o convite. Olá, Gabi. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar perto de você. Seja lá no FBI, seja em todas as nossas outras trocas. Obrigada pelo espaço. É um prazer falar sobre a minha área de atuação. Sou apaixonada, então sou suspeita para falar. Mas, dentro da advocacia voltada para a área médica e da saúde, eu atuo em prol dos beneficiários de planos de saúde ou então dos usuários do SUS e ainda assessoro de forma consultiva os profissionais da saúde. Médicos, fisioterapeutas, esteticistas, enfim, profissionais que atuam dentro desse ambiente, e assim eu dou uma assessoria explicando parte documental, como prevenir litígios, como atuar de forma clara, transparente para os consumidores. Basicamente é isso. Ô, Nath, antes da gente entrar na parte do direito à saúde mesmo, eu sempre falo que o FBI Talks é uma oportunidade de a gente conhecer histórias, né? De outras mulheres, empreendedoras, empresárias. Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre a sua história com o direito. Como que você caiu na área do direito, como que você escolheu por essa área e como que você foi afunilando até trabalhar com o que você trabalha hoje. É uma história bem legal. Se lembra da novela que passava na Globo, que a Giovanna Antonelli fazia uma delegada? Quando eu era mais nova, eu assisti essa novela e eu queria ser delegada federal como ela era. Entrei na faculdade de Direito, não fazia ideia de outras possibilidades além da advocacia e da parte de concurso. Você queria ser delegada, então? Eu queria Caraca. ser delegada. E na época, acho que agora os editais já se alteraram, mas depois de um tempo eu descobri que nem altura pra ser delegada eu tinha. Que isso, caraca. Mas, enfim, eu dentro da faculdade comecei a fazer estágio. O meu primeiro estágio foi na área da saúde, atuando para as operadoras e hospitais. Então eu conheci um outro lado. Tempo depois, já no meu último ano de faculdade, fui para São Paulo fazer um estágio em um dos maiores escritórios de direito à saúde do país. E lá eu conheci, então, a outra face, que é a face que atua em prol dos beneficiários, o que para mim fez muito mais sentido e é muito mais acolhedor você prestar esse tipo de atendimento e trazer essa solução para o seu cliente. Então, eu comecei atuando nessa parte que discute questão de obrigação do plano de saúde de oferecer e garantir um tratamento, quando as negativas são abusivas, quando os reembolsos deixam de ser de forma integral, mas deveria ser garantida a restituição total para o beneficiário, e também para o SUS. Então, quando aquela fila de espera é muito grande e mesmo assim o beneficiário, o usuário do SUS precisa daquele medicamento, precisa de um exame que é essencial para a vida. Então, a minha atuação foi
desde o início voltada para a área da saúde. No meio do caminho conheci outras áreas, direito de família, direito do turismo, mas a minha atuação sempre foi dentro da área do direito do consumidor. E aí eu quis me especializar de fato na área do direito médico e hospitalar, porque foi uma vocação e é um assunto que eu gosto muito de trabalhar. E realmente deve ser muito gratificante você poder ajudar uma pessoa que, enfim, a gente sabe o quanto às vezes um exame ou um remédio vai fazer a diferença ali pro resultado e até pra cura de determinadas doenças, né? Uhum. Eu queria que a gente começasse falando, eu sou diagnosticada recente com TDAH e são duas, eu nem sei se pode falar doença, mas não é doença, são neurodivergências, né? Que vem se falando muito ultimamente, que é o autismo, que é o TDAH, são as questões aí mentais e tudo mais. E você falou, né, nos bastidores que com o aumento dos diagnósticos desse tipo de neurodivergência, vem também todas as questões dos planos de saúde, do próprio suporte do SUS. Sim. E a gente sabe da importância de todo esse contexto para o resultado, seja lá de uma criança, até mesmo de um adulto. Uhum. Então, como que o seu trabalho ajuda as famílias e tudo mais nesse meio de caminho? Tá, perfeito. A gente tem o CID, né? Normalmente, quando vem um diagnóstico, vem aquele CID com código. O CID é a classificação internacional das doenças. Certo. Então, todas essas doenças que são listadas, o plano de saúde, ele precisa cobrir o tratamento. E o SUS, enquanto poder público, ele é obrigado também a garantir a saúde de qualquer cidadão. A gente parte, então, desse pressuposto. Mas, falando especificamente para a parte da saúde mental, para as neurodivergências, isso foi um boom, né? Hoje a gente vê muita criança sendo diagnosticada, a gente vê muito adulto também apresentando transtornos mentais e que precisam, de fato, de um acompanhamento mais próximo, mais completo e tudo mais. E essa sobrecarga, a gente está diante, então, de um aumento muito explosivo. Essa sobrecarga faz com que os planos de saúde não deem conta de atender a todos os beneficiários. Só que uma fila de espera eterna também não pode ser aceita por nenhum beneficiário de plano de saúde. Então, o que a gente vê muito hoje, por exemplo, o autismo, que é um assunto que está muito em alta. A gente tem lei, a gente tem vários normativos que protegem os direitos das crianças e também dos adultos que são diagnosticados com TEA, mas a gente vê que os planos de saúde já pararam de dar negativa. Os planos, eles de fato estão cobrindo, mas o problema eles autorizam o tratamento e encaminham você para as clínicas. Você entra em contato com as clínicas e nenhuma tem vaga para te atender. E aí, as mães ou aceitam fazer menos horas do que o devido, né? Você estava falando muito bem disso. Uhum. Então, por exemplo, a criança tem uma prescrição de 2 horas semanais. A clínica libera 30 minutos por semana. Isso é inviável. Então, quando a gente fala do direito à saúde, é garantir que o que o médico prescreveu para um paciente seja entregue de forma satisfatória, seja pelo SUS ou seja pelo plano de saúde. Então, por exemplo, é muito frequente nós termos contatos com ações dentro do escritório em que nós entramos contra as operadoras para pedir, para fazer valer com que aquela terapia que foi prescrita seja prestada de forma integral. Então, se são 2 horas ou se são 20 horas, dependendo do grau do autismo e tudo mais, de fato, a gente vai atuar para pedir que a justiça determine o tratamento de forma integral e satisfatória para aquela criança. Até porque, principalmente, falando do autismo, nos primeiros anos de vida, a gente tem uma condição de neuroplasticidade. Então, é quando o cérebro ele mais está apto para se desenvolver. Quanto mais rápido você entra com a intervenção da terapia, melhor vai ser o desenvolvimento, melhor vai ser o progresso da criança naquelas condições. Então, é essencial garantir, e se for o caso, sim, acionar a justiça para garantir o tratamento integral do paciente. Isso é uma curiosidade meio que, talvez, empresarial da coisa. Digamos que vocês entram ali com a solicitação, essa causa ganha, e aí um volume grande de solicitações para colocar em prática vários tratamentos ao mesmo tempo são aceitas. Curiosamente mesmo, como que o plano, que até então negava, até então não tinha esse espaço na agenda, como que eles se ajustam para fazer isso? Quais são as justificativas quando, depois de um processo, eles se veem obrigados a fazer aquilo acontecer? Em matéria de defesa, o plano ele sempre vai alegar que ele ser obrigado a fornecer uma terapia
não prevista contratualmente vai trazer desequilíbrio para ele. Uhum. O primeiro ponto é, como qualquer outra grande empresa, ainda mais sendo da área da saúde, uma operadora, ela tem um planejamento estratégico que é magnífico, assim, seja para a saúde financeira, seja para a parte administrativa. Tanto que os lucros auferidos anualmente pelas operadoras são na casa de bilhões de reais. Então, assim, na prática, a gente sabe que financeiramente eles não vão quebrar, tá? Mas o que é muito curioso é que os planos já possuem algumas clínicas que não são da rede credenciada. Então, vamos supor, eu tenho o plano A, e dentro do plano A eu tenho 3 opções de clínicas. Quando eu entro com uma ação e eu falo que nessas 3 opções, nenhuma delas consegue me atender, o plano já tem parcerias com outras clínicas terceiras que eles encaminham. Então, é muito frequente em algumas clínicas falarem, olha, aqui a gente atende com liminar, que é quando você entra com a ação, você consegue a decisão favorável, uma liminar, então determinando que o plano ofereça de forma imediata o tratamento e o plano já te encaminha diretamente para aquela clínica parceira. Faz sentido. Me veio um exemplo da educação. Eu tenho uma amiga que entrou com liminar para que o filho... A creche não tinha... A pública não tinha espaço. Algumas prefeituras têm. Algumas prefeituras têm convênio com... É mais ou menos a mesma base. Exato. Entendi. Então, existe sim um preparo e é claro que quando a gente fala de plano de saúde, os planos eles poderiam sim contratar mais profissionais, contratar mais clínicas, credenciar mais locais que possam garantir de forma adequada o tratamento. Sem ter que esperar o processo chegar, mas falando de uma sociedade capitalista, é muito mais fácil eles atuarem ali no menos, na negativa e contar com a falta de conhecimento do... Inclusive, esse é um ponto também que é muito interessante, porque às vezes, quando o juiz ele dá uma liminar, a liminar funciona basicamente da seguinte forma. Eu vou entrar com uma ação e no caso de um tratamento de saúde eu falo de uma urgência. Uhum. Eu sempre falo que saúde não espera. Saúde é algo que precisa ser imediatista. A gente sempre pede, então, para o juiz uma tutela de urgência. Esse é um termo jurídico, mas basicamente é um pedido para o juiz para que ele já dê a minha decisão favorável desde o início da ação e eu não precise aguardar até a sentença. Então, eu peço essa tutela e o juiz vai me dar a decisão que é popularmente conhecida como liminar. Uhum. Na liminar, o juiz ele fala o seguinte, olha, forneça o tratamento prescrito pelo médico no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de 500, de R$1.000. Então, o juiz ele vai dar essa decisão e ele vai determinar um prazo. Não cumpriu no prazo, vai ter uma multa diária ali para o plano pagar posteriormente para o beneficiário. Muitas vezes, as liminares são descumpridas. E o que a gente percebe é que, às vezes, a multa, o plano pagar a multa é mais vantajoso do que pagar o tratamento, porque, às vezes, o tratamento é mais caro. Então, existem casos de terapias que são muito complexas, que são terapias que custam mensalmente 40, 60 mil reais para o paciente, que o plano ele vai fazer a conta. E ele vai falar assim, poxa vida, o que vale a pena? Eu pagar essa terapia de 60 mil reais ou eu pagar uma multa diária que, se prolongar aí pro resto do mês, vai custar 30 mil? Então, isso é uma problemática. Há pouco tempo atrás, e aí eu vou citar nomes porque é uma matéria pública, a Notre Dame, do grupo Apvida, foi investigada pelo Ministério Público justamente por conta desses descumprimentos tão prolongados. Que são manobras para que ele tenha um desfalque menor no Perfeitamente. Caixa. Então, assim, vai muito do zelo do advogado em se atentar nesses detalhes e, por exemplo, para uma terapia que custa muito alto, o valor é muito alto, eu já vou anexar um orçamento e eu vou falar para o juiz, olha, é o seguinte, essa terapia custa 40 mil por mês. Então, de multa, eu quero um equivalente que, de fato, vá obrigar o plano de saúde. Não faz sentido arbitrar uma multa de 500 reais para uma terapia de 40 mil. Se o plano fizer uma conta, ele vai preferir descumprir. Nossa, caraca, é bem... específico, quanto mais a gente vai adentrando, mais fáceis tem todo esse meio, né?
E aí a gente estava falando sobre o autismo, sobre o TDAH e as neurodivergências, mas isso se aplica para outras questões de saúde também. Sim, qualquer doença. Se a doença é listada naquela classificação internacional, o plano ele é contratualmente obrigado a garantir qualquer tratamento necessário para cura, para melhora daquele quadro. Uhum. E como você consegue, nesse caso, contribuir para que o seu possível cliente saiba em que momento aquilo tá justo ou não justo, em que momento cabe procurar um advogado ou não? Como que deveria ser isso? Pela via das dúvidas, é sempre indicado que se peça uma análise junto a um profissional de confiança e tudo mais, e claro que o especializado na área que você precisa sempre é o mais adequado. Então, para uma questão de direito de família, um advogado especializado nessa área é o melhor. Para uma questão de direito tributário, um tributarista vai conseguir falar com mais propriedade. Mas eu quero dizer assim, tem muita gente que, por exemplo, recebe uma negativa lá do convênio e talvez por ingenuidade, falta de conhecimento, ele simplesmente vai aceitar aquela negativa e talvez nem saiba que deve ou que poderia procurar os seus direitos, né? E aí o caminho seria justamente esse. Então, primeiro, tem dúvida, já pede uma análise pro advogado. Mas, inicialmente, o que você pode fazer, né, sendo consumidor, é entrar com uma reclamação na ANS. Então, a ANS é uma autarquia que fiscaliza a saúde suplementar, que são os planos de saúde particulares. E aí você abre uma reclamação na ANS. Normalmente, uma reclamação na ANS, ela causa, sim, um burburinho internamente no plano, porque se ele não resolve aquela solicitação, ele pode responder um processo administrativo, pode ser multado. Então, algumas operadoras conseguem, sim, alguns beneficiários conseguem, sim, resolver problemas com as operadoras por meio da reclamação da ANS, tá? É tipo a reclamação do Banco Central em caso de bancos. Isso, perfeito. Tá. Mas, para esses casos de terapia em atraso, tratamento negado, na maioria das vezes, somente via judicial mesmo para reverter. E praticamente todas as vezes que existe uma negativa, existe algo a ser feito. Sim. São raros os casos em que você não pode levar para a justiça. Até porque existe um entendimento do STJ, então é como se fosse a última instância de um processo, que fala o seguinte: quem tem aptidão técnica de falar o que um paciente precisa ou não é o médico, porque ele é o profissional apto e que possui embasamento teórico para julgar, para analisar aquele paciente e dizer o que realmente vai ser efetivo para o quadro dele, e não é a operadora. Então, por exemplo, se um médico prescreve um tratamento que ele é mais específico, uma fisioterapia específica e não a fisioterapia convencional que nós conhecemos. O médico, ele sabe que para o quadro do paciente, a convencional não é mais a adequada. Então, não cabe ao plano falar que ele não vai autorizar essa terapia mais cara e que a pessoa precisaria fazer a tradicional. Porque o plano é uma empresa que ofere lucro. Então, ele não tem a visão médica sobre aquilo. Faz muito sentido. E nos bastidores a gente vinha falando até para conduzir a conversa sobre, né, os tipos de trabalhos que vocês prestam, e a gente veio falar também sobre a questão dos preços, né? Dos reajustes, dos planos e tudo mais, que, enfim, ao passar dos anos, algumas vezes fica inviável, muita gente cancela aí seus planos porque não consegue arcar com os pagamentos. Como é que funciona isso? A cada ano, um beneficiário de plano de saúde leva um susto, né? Com os reajustes. A gente tem dois tipos de plano de saúde. O plano que é coletivo e o plano que é individual ou familiar. O individual é aquele padrão que você vai lá com o seu CPF, você contrata. Você pode contratar para o seu marido, para sua filha, enfim, é um plano familiar ou individual. E o coletivo, ele é o plano empresarial ou ele é aquele coletivo por adesão, que é quando é vinculado a alguma entidade de classe. Então, por exemplo, eu sou advogada, além de fazer a contratação, eu falo que eu sou advogada, pertenço a essa classe, então é como se eu pudesse entrar numa apólice de vários advogados. Certo. Como se fosse um coletivo, mas que eu não preciso de uma empresa, não é contratado com CNPJ. Esses planos que são coletivos, seja empresarial ou seja por adesão, ele é um plano que quem aplica o reajuste, quem calcula o percentual que vai ser aplicado é a própria operadora. Do plano individual e familiar, não. É a ANS, que é quem fiscaliza. E a gente percebe
uma disparidade, uma diferença muito grande entre o reajuste aplicado pela operadora e o reajuste aplicado pela ANS. Enquanto da ANS é de 6%, 7%, os percentuais aplicados pelas operadoras são de 20%, 25%. Esses dias a gente recebeu de uma cliente um aumento de 28%. Então, são muito maiores. Muitas vezes é o triplo. Cara, nada aumenta 28%, tipo... Pois é, e alguns planos de saúde aumentam. Então, para esses planos que são coletivos, a gente pede uma revisão judicial dos reajustes, justamente fazendo essa comparação com os aplicados pela ANS. Porque, embora a operadora tenha legitimidade para aplicar o percentual, ela não é obrigada a aplicar aquele da ANS, ela precisaria justificar de onde veio esse aumento, né? Qual é o gasto que justificaria, a gente fala de sinistralidade, sabe sinistro? Uhum. Quando você bate o carro e você abre um sinistro? Sim. O seu seguro, ele vai aumentar porque ele tem aquele sinistro aberto. Como fosse um histórico. Perfeitamente. O plano de saúde é a mesma lógica, é um reajuste de sinistralidade. Então, quanto mais essa pessoa usa e tem o... Entendi. Tá. Só que o plano, ele não justifica. Então, ele não sabe, ele não apresenta documentação, ele não apresenta o que a gente chama de base atuarial idônea que justifique um percentual tão alto. E aí, quando a gente leva isso para um juiz, o juiz ele até determina a perícia, ainda existe essa cautela. E aí, um perito, um expert, né, ele vai fazer a análise dos percentuais aplicados e ele vai pedir para o plano de saúde a documentação. Muitas vezes o plano de saúde ele não apresenta a documentação e ainda assim, quando apresenta, o juiz consegue verificar que esses reajustes são abusivos. Então, a gente consegue diminuir o percentual de um plano de saúde, às vezes aí até em 40%. É uma redução muito grande. E a melhor parte é que, assim, dos 3 últimos anos, essa pessoa vai ser restituída de tudo que ela pagou a mais. Então, por exemplo, se você está pagando no seu plano de saúde R$ 1.200, a gente entrou com a ação e reduziu ele para R$ 700, vai dar uma diferença de R$ 500 a mais por mês que você vinha pagando. Você vai receber essa diferença, a somatória dos últimos 3 anos. Então, além de você ter a diminuição da mensalidade, você recebe a restituição dos valores que você pagou a maior. E é engraçado, né? Como realmente o que você falou, a operadora é uma empresa que visa lucro e nessas pequenas manobras por exemplo, realmente pode haver um paciente que pague um valor X e que o custo dele para a operadora seja muito, muito maior do que, às vezes, o que ele paga. E aí acaba existindo uma compensação, né? De outras pessoas pagando, aí eles vão aumentando bastante de todo mundo pra meio que tirar esse gap, só que não é o correto. Na realidade, se ainda fosse essa compensação, a gente teria uma lógica por trás disso, né? Okay. Porque o que você falou faz sentido. E quando a gente fala desses grupos coletivos, né, desse plano coletivo por adesão, de fato funciona justamente assim. Certo. É como se fosse, então, uma toda aquela categoria. Utilização. Perfeito, é uma média da utilização. Mas o que acontece? A conta não bate. Se fosse, por exemplo, dentro da apólice desses advogados, então, por exemplo, de um plano de saúde contratado por mim, existia um advogado que teve um tratamento de altíssimo custo e foi por isso. Eles não conseguem comprovar isso. Então, não é que isso poderia ser feito, porque corretamente poderia, mas a questão eles não comprovam de onde vem tanto sinistro. Não é só um caso, não é só 2 casos. Na grande maioria, e atuando nessa área em todos os tribunais do estado de São Paulo. Então, quando a gente já fala de processos que vão para 2º grau, todos os tribunais existem decisões possivelmente favoráveis para casos como esses e que reconhecem a abusividade dos reajustes. Nossa, que necessário ter profissionais como vocês mesmo, porque as pessoas elas vão se calando, elas vão segurando ali a corda até onde elas aguentam, até aumentar um nível que realmente não dá, elas deixam de ter, e aí caem pro SUS. Não que necessariamente seja ruim, mas elas vão enfrentar talvez os mesmos problemas, às vezes recomeçar tratamento, tem toda uma burocracia aí, né? E falando de SUS, as mesmas questões com relação a prazo, tratamento e tudo mais se aplicam também. Sim, as mesmas questões. Quando a gente fala de SUS, é um dever, então, previsto na Constituição Federal a proteção à vida e à dignidade humana. Então, muitas vezes, a gente vê no SUS a sobrecarga, porque de fato existe, mas existem pacientes que estão ali
à beira da morte, que dependem de um exame para poder começar um tratamento, ou que dependem desse tratamento para o tratamento da sua doença, né, para cura da doença e tudo mais. E pro SUS vale o mesmo. Então, eventualmente, se existe uma fila de espera que é muito grande, as pessoas costumam procurar, né, e devem procurar, seja um advogado, seja a defensoria pública, para entrar com um pedido, entrar com uma ação e justamente visar o início imediato daquele tratamento, daquele procedimento que ela precisa. Muito bom, muito bom. Acho que a gente falou muitas informações relevantes aqui para realmente disseminar e deixar registrado para poder ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir aqui. Com certeza. Ô, Nay, pra gente ir caminhando pro final, acho que muitos aconselhamentos foram dados nessa parte técnica aqui, mas eu sempre gosto muito da gente lembrar que tem mulheres empreendedoras, empresárias que seguem a gente aqui. Então, voltando àquela base de histórias, empreendedorismo e tudo mais, vamos pensar que essa galera que tá assistindo são essas mulheres. Qual conselho que você daria para uma mulher empreendedora que tá no game, que passa por esses perrengues que só a gente sabe, né, de ser empreendedora? Qual aconselhamento a Nath daria? Essa você pegou de surpresa, não era combinado. Tô sabendo, tô sabendo. Olha, é difícil porque muitas vezes eu me pego na pessoa da mulher que precisa receber os bons conselhos. Mas, pensando no que eu vejo, assim, de melhor dentro da minha atuação, dentro da minha experiência no empreendedorismo, é dar as caras. É focar em todas as portas que estão abertas. Se existe uma porta que tá fechada, vai lá, bate, toca a campainha, faz o teu corre, sabe? Vai atrás do que você acredita, porque tende a dar certo. Então, a minha vida no empreendedorismo, acho que oficialmente começou nesse ano de 2024, de largar tudo e falar que agora eu vou correr por mim. E é isso que a gente tem feito, eu e a Amanda. E, assim, fico muito orgulhosa de tudo que a gente já conquistou até aqui. Eu sei que isso é só o início. E se esse início já tá tão incrível e tão gratificante, sim, o futuro reserva muitas coisas boas pra nós. Com certeza. E escutando um pouco da sua história que a gente conversou já nos bastidores, essa coisa de botar as caras tem muito a ver com vocês mesmo. Vocês estão ali sempre se relacionando com pessoas, produzindo conteúdo de vocês, falando sobre o trabalho de vocês. Eu acho que é, assim, uma das coisas que falta mesmo em muito empreendedor. Elas tem uma coisa que é incrível, que é muito legal, que pode ajudar muita gente, ou que pode ser, enfim, produto ou serviço, não importa. Mas elas guardam pra elas e esperam ser descobertas. Essa coisa de bater na porta e falar, viu, tô aqui, ó, me olha. Isso é muito importante, né? Não, juntou eu e a Amanda, duas pessoas que falam pelos cotovelos. Não tem nem como ser diferente. E que bom que vocês estão falando, porque o trabalho de vocês duas em conjunto ajuda realmente muita gente. A gente vai ter uma parte 2 agora de Point Poll. E a gente vai falar da outra parte do que vocês fazem, mas realmente ajuda muita gente, tanto a reaver os seus direitos, quanto a se prevenir e de um jeito, eu acho que assim, sempre que sentam advogadas lá no FBI Club e aqui, uma das coisas que eu gosto mais de elogiar é a linguagem. Vocês têm uma linguagem muito clara, muito acessível, muito fácil. Eu tenho essa coisa na minha mente, muita gente tem da linguagem do advogado ser muito rebuscada, porque, enfim, o universo de vocês é mais complexo mesmo, mas eu acho que o papel de vocês na atualidade é essa tecla SAP, né? De criar o acesso entre a pessoa que tá precisando do trabalho, a justiça em si, mas de um jeito que seja compreensível, né? Porque isso traz confiança das pessoas pra com vocês também, né? E é exatamente sobre isso. É sempre adequar a sua linguagem ao seu público, ao seu ouvinte. Então, existem clientes que a gente atende que, por exemplo, já tem alguma noção sobre o assunto e a gente vai conduzir de outra forma. Existem outros clientes mais leigos e que, se for necessário, a gente vai fazer analogias o quanto for necessário para garantir que se faça atender. Então, por exemplo, até mesmo quando a gente manda documentação, a gente fala, olha, o essencial é que você entenda. Me fala se você entendeu, porque é a base, é isso. Perfeito, eu amei esse bate-papo, é muito bom saber, até porque a gente se relaciona com outras pessoas, né? E aí a gente vê isso acontecer, vê a dificuldade enfim, a gente sabe como orientar mais essas pessoas, então acaba ramificando essa mensagem de vocês aí pra conseguir ajudar mais pessoas a terem a sua saúde preservada. Então, ó, contem comigo mesmo, porque agora eu tenho mais informação pra passar adiante. Perfeito, e muito obrigada pelo espaço, porque de fato é um assunto muito importante. Imagina, amei o bate-papo, obrigada pela troca. Gente, como sempre, os contatos
contatos da Nath e da Pointipô vão estar aqui abaixo, né, na descrição, se você tá vendo pelo YouTube ou se você tá vendo pela nossa plataforma. Então, entre em contato, sigam as meninas para realmente não deixar de ter esse tipo de informação. E aí, só para finalizar, se você for de Jundiaí ou região e quer tirar a prova real do que é esse tal de FBI Clube, né? Basta mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp que a Laura ou eu vamos te responder e vai ser um prazer receber você no nosso próximo encontro, tá bom? E você já sabe, tem um monte de outras entrevistas além dessa daqui aqui no nosso canal com histórias de mulheres empreendedoras, com coisas que você precisa aprender tanto para sua vida pessoal quanto para sua vida profissional, que com certeza vão contribuir muito aí, tá bom? Se você conhece alguém que precisa desse tipo de produto ou serviço que a Nath falou sobre a área da saúde, convênio médico, medicamentos, tratamentos, enfim, já sabe. Envia esse vídeo e manda todos os contatos aqui que as meninas vão, com certeza, atender muito bem. Obrigada. De nada, Nath. Um beijo, obrigada. Um beijo, pessoal, e até a próxima entrevista do FBI Talks.